Oi, pessoal, aqui é a professora Paola. Então, me pediram para resolver alguns exercícios de momento de inércia, e daí eu já vou aproveitar e fazer o cálculo também do centro de gravidade, que é o primeiro passo para a gente trabalhar com o momento de inércia, tá? Então, para a gente iniciar o exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir os eixos bases, o que a gente vai utilizar como base de cálculo aqui, tá? Então, a gente normalmente coloca, né, dessa forma aqui em X, e aqui em cima vou considerar esse aqui o meu eixo Y. Então, aqui está o centro, e vocês podem perceber que todos os valores que a gente vai pegar aqui são positivos, certo? Depois disso, então, a outra coisa que eu tenho que fazer é dividir a minha seção transversal aqui, né, do meu perfil, em algumas partes. Por quê? Porque eu conheço o centro de gravidade do retângulo. Então, aqui, né, se eu colocar um retângulo aqui, eu sei que o centro de gravidade vai estar bem no meio aqui, né? Então, vai ser aqui base sobre 2, e aqui, né, H sobre 2 e H sobre 2. Então, eu vou dividir aqui a minha seção transversal em duas partes. Então, eu vou dividir primeiro dessa forma aqui. Então, essa daqui eu vou considerar como a minha parte 1. E depois, eu vou considerar essa parte aqui como sendo a parte 2, certo? Então, agora, o que a gente tem que fazer é verificar. Deixa eu apagar essa partezinha aqui do lado. Em cada uma dessas partes. Então, esse izinho que aparece aqui, né? Esse izinho aqui significa cada parte. Como ali eu tenho duas partes, então eu vou ter dois colocações dessa daqui, tá? Tanto de X quanto de área. Então, vamos olhar lá o primeiro. Na primeira parte, então, como eu falei para vocês, o X do centro e o Y do centro vai ficar bem aqui no meio, tá? Olhando, então, para o eixo X, a gente vai pegar esse pedaço aqui, que vai estar bem no meio. Então, 240. A metade, 120, tá? Então, vou trabalhar lá. Então, vai dar 120 vezes. Qual é a área dessa parte aqui? 240 vezes 30. Mais, né, porque o somatório é isso que quer dizer, vou fazer uma soma, e agora eu vou trabalhar com a parte 2. A parte 2, o X do centro, então vai estar bem neste ponto aqui, tá? Então, ele tá em X aqui, ele tá bem na metade, ou seja, 15. Só que, nesse tamanho para cá, eu tenho uma distância lá, que eu tenho mais 210, né? Eu não posso considerar o 30, então, só esse pedacinho aqui, né? Então, 210 mais 15, vamos ficar, então, com 225, e a área eu tenho que vai ser de... A altura aqui também a gente tem que cuidar, né? Tenho que tirar esse 30. Então, essa aqui vai ser a altura que eu vou trabalhar, 270. Então, 270 vezes 30 sobre... Deixa eu colocar aqui a área, 240 vezes 30, mais 270 vezes 30. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar no X barra, deixa eu ver aqui que eu fiz esse cálculo, de 175,59 milímetros, certo? Então, ótimo, encontramos aqui o X do centro. E é um dado lógico, né? Porque o centro de massa, ele sempre vai ficar próximo de onde tem massa. Então, ele vai ficar mais baixo, né? Então, a ideia é que ele fique por aqui assim, ó. Então, mais baixo e mais para a direita aqui, né? Do eixo. Então, o X em 175 é uma medida que a gente pode considerar que o nosso cálculo tá ok, né?
Então, essa distância aqui de 175,59. E agora, vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o y, tá? Então, em y, olhando para o nosso eixo y, então, no primeiro x do centro, a altura está no meio aqui, então, 15, vezes 240 vezes 30, que é a área, mais... Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é para considerar o 300. Tem muita gente que vai lá e coloca 150, mas não é. Então, vai ser o 200, a metade de 270 aqui, e aí eu tenho que somar o 30, tá? Então, fazendo esse valor dá 165, certo? Que vezes a área, 270 vezes 30, dividindo, então, 240 vezes 30, mais 270 vezes 30. Deixa eu deixar mais claro aqui, né? Então, o 270, se eu for dividir por 2, então, aqui na metade dá 135, né? Então, essa altura, né? Dá até o y aqui, vai dar 135 até a metade, e daí eu vou somar mais esse pedaço aqui. Então, 135 mais 30, né, 165. Então, esse 165 veio disso. 135 mais 30, certo? Ok, então, agora é só fazer o cálculo. Então, fazendo essa conta... vai dar 94,41 milímetros. Então, tá aqui o x do centro e o y do centro. Essa distância, então, vai ficar aqui, né? Que é essa altura aqui de 94,41. Eu não tô colocando medidas aqui porque a unidade já tá aqui embaixo, né? Dizendo que todas as medidas que eu tô utilizando aqui estão em milímetros. Ótimo. Agora eu vou fazer o quê? O cálculo do momento de inércia. Vamos entender primeiro o que é esse momento de inércia, né? Então, se eu pegar uma seção transversal lá, retangular, e eu quiser calcular em relação ao eixo x, que é o que a gente está fazendo aqui, né, no x do centro, então, para que essa seção gire em torno do eixo x, eu preciso fazer alguma força na distância em y, concordam? Se eu pressionar em qualquer ponto aqui em cima do meu eixo, ele vai rodar em torno do eixo y. Por isso que quando a gente calcula o momento de inércia em relação a x, o que isso significa? Significa que a gente está calculando qual é a tendência de giro em torno desse eixo, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Para seções retangulares, a gente já tem tabelado que é BH ao cubo sobre 12. Como que a gente vai saber qual que é a base e qual que é a altura? Então, em relação a x, a nossa base, né, fica aqui, enquanto que a nossa altura vai aparecer aqui, certo? E em y é o contrário, tá? Eu tenho a minha base nesse, né? Aqui está o meu eixo y, então aqui está a minha base, se aqui está a minha base, então aqui vai estar a minha altura. Então, por isso que a gente vai acabar trocando aqui, vai ficar b ao cubo vezes h, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos calcular, então, o momento de inércia. Como eu já falei para vocês, o momento de inércia da retangular é esse BH ao cubo sobre 12. Só que no nosso caso, a gente tem duas partes ali. Então, a gente tem que juntar essas duas etapas. Então, como que a gente faz isso? Através dessa fórmula, tá? Então, o momento de inércia de cada parte, mais a área. E aqui, ó, eu deixei para escrever com vocês a distância ao quadrado. Que distância que é essa? A distância do centro de gravidade da parte até o centro de gravidade do todo, tá?
Então, essa é a distância. Eu vou pegar a parte que eu estou analisando, a distância do centro de gravidade dessa parte até a distância que eu tenho ao centro de gravidade do todo. Então, como é que vai ficar? Eu já sei que momento de inércia da minha parte é BH ao cubo sobre 12. Então, vamos lá. Na minha parte 1, tá? Opa, aqui tem um izinho. Então, eu tenho duas partes, eu vou ter duas somas aqui, né? Fazendo ali, então. Na primeira, eu vou trabalhar BH ao cubo sobre 12. Então, na primeira parte, a minha base é 240, vezes a altura, que é 30, ao cubo sobre 12, mais a área, 240 vezes 30, vezes essa distância. Então, como eu disse, eu vou pegar a distância em Y, tá? A minha distância em Y, então, vai ser o centro de gravidade da minha parte. O centro de gravidade da parte é 15. Menos o centro de gravidade do todo, 94,41 ao quadrado, tá? E aqui não faz diferença se você vai usar um antes ou um depois. Se você fizer a distância do centro de gravidade do todo até o centro de gravidade da parte, vai dar um valor negativo. Só que a hora que você vai elevar ao quadrado, então, ele se torna positivo. Então, não faz diferença aqui. Pronto, fiz da minha primeira parte. Agora, vou fazer da segunda parte. Então, da segunda parte, eu tenho que a base dele é 30, porque ele tá aqui, né? Essa minha parte aqui. Então, eu tenho essa base aqui, né? Que eu tenho que trabalhar. E a altura, então, cuidado lá, que é 270, tá? Sobre 12. Mais a área, 270 vezes 30, mais a área, vezes, opa, ficou um menos aqui, vezes, agora, qual que é o Y, né? Qual que é o Y aqui do centro de gravidade dessa parte? A gente já viu antes que é 165. Menos 94,41. E isso aqui ao quadrado, certo? Então, fechando aqui, eu vou ter que o meu momento de inércia em relação a x, fazendo o cálculo, 129,77 vezes 10, vezes 10 a sexta, milímetro a quarta, certo? Agora, fazendo o cálculo para o momento de inércia em relação a y, é exatamente a mesma coisa. Vou calcular o momento de inércia mais a área aqui, vezes a distância. A distância é a mesma coisa, só que agora essa distância aqui eu vou calcular em relação a x. Então, eu tenho momento de inércia em relação a y, vai ser, então, da minha parte lá, agora olhando para y, a minha base é 30, certo? E a minha altura, 240. Então, vai ser 30 vezes 240 ao cubo sobre 12, mais 240 vezes 30, que é a minha área, e agora eu vou olhar, então, para o y, né, que a gente já fez, para o x, aliás, que a gente já fez o cálculo aqui, então, é 120 menos 175,59. 120 menos 175,59 ao quadrado. Mais, agora, a outra parte. A outra parte, então, vai ser, a minha base agora é 270 vezes 30 ao cubo sobre 12, mais a área, 270 vezes 30, que vai multiplicar,
Então, eu vou olhar o y, que eu vi o x, 225. Tem um lixo aqui. 225 menos 175,59 ao quadrado, tá? Então, é isso. E agora, só fazendo a conta, que vai dar 63 vezes 10 à sexta milímetro à quarta, tá? Então, só quero fazer mais um lembrete aqui para vocês, né? Então, como eu tô trabalhando BH ao cubo sobre 12, então, a base tá em milímetro. A altura, milímetro ao cubo. Quando eu somo, né, e o 12 é adimensional, multiplicação soma a mesma base, milímetro à quarta, tá? Então, por isso que é a unidade lá. E aqui, nessa outra parte, né, que a gente faz a área, então, a gente tem milímetro da base vezes milímetro da altura. Então, aqui a gente vai ter milímetro ao quadrado. Aqui vai ser a subtração, né, de duas distâncias. Então, o resultado é milímetro, e quando eu elevo ao quadrado, milímetro ao quadrado. E eu tô multiplicando, né, esses dois valores, então, aqui também o resultado vai ser milímetro à quarta. E é por esse motivo, né, que dá o mesmo aqui, né, nessa primeira parte e na segunda, que eu posso fazer a adição, né, que é a mesma grandeza, certo? Então, o importante aqui desse vídeo é o quê? Você entender por que quando a gente calcula momento de inércia em relação a x, a gente utiliza a distância em y, né? Então, para girar ao redor de x, eu preciso, né, de uma distância em y, né, para girar em torno desse eixo, e a outra que é essa distância que tanto faz aqui, qual é a ordem que a gente usa. Se eu trocar essa ordem aqui não tem problema, porque como eu estou elevando ao quadrado, ele vai ficar positivo mesmo assim, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Um abraço, até mais.